A conjugação verbal em português realmente exige muita prática e atenção aos detalhes. La conjugación verbal en portugués realmente exige mucha práctica y atención a los detalles. Dominar as nuances da pronúncia, especialmente os sons nasais, pode ser um obstáculo considerável. Dominar los matices de la pronunciación, especialmente los sonidos nasales, puede ser un obstáculo considerable. A riqueza do vocabulário e as diversas formas de expressão tornam a fluência um desafio constante. La riqueza del vocabulario y las diversas formas de expresión hacen que la fluidez sea un desafío constante. Entender a cultura por trás da língua é fundamental, mas nem sempre fácil de decifrar. Entender la cultura detrás del idioma es fundamental, pero no siempre fácil de descifrar. A rapidez com que os brasileiros falam pode ser intimidadora no início da jornada. La rapidez con la que los brasileños hablan puede ser intimidante al principio del viaje. Construir frases complexas e evitar erros gramaticais demanda um estudo aprofundado. Construir oraciones complejas y evitar errores gramaticales requiere un estudio profundo. A memorização de todas as regras de concordância verbal e nominal é um processo longo. La memorización de todas las reglas de concordancia verbal y nominal es un proceso largo. Encontrar o tempo certo para praticar a conversação com falantes nativos nem sempre é simples. Encontrar el momento adecuado para practicar la conversación con hablantes nativos no siempre es simple. Aprender as gírias e expressões idiomáticas regionais exige imersão na cultura local. Aprender las jergas y expresiones idiomáticas regionales requiere inmersión en la cultura local. A diferença entre o português do Brasil e de Portugal pode gerar confusão para quem está aprendendo. La diferencia entre el portugués de Brasil y Portugal puede generar confusión para quien está aprendiendo. Aprender a usar os pronomes corretamente, com todas as suas variações, é um ponto delicado. Aprender a usar los pronombres correctamente, con todas sus variaciones, es un punto delicado. Aprender a lidar com a informalidade da língua falada, cheia de contrações e abreviações, pode ser complicado. Aprender a lidiar con la informalidad del lenguaje hablado, lleno de contracciones y abreviaciones, puede ser complicado. Aprender a entender os diferentes sotaques regionais do Brasil é um desafio à parte. Aprender a entender los diferentes acentos regionales de Brasil es un desafío aparte. Aprender a usar o subjuntivo corretamente, com todas as suas aplicações, exige muita atenção. Aprender a usar el subjuntivo correctamente, con todas sus aplicaciones, exige mucha atención. Aprender a diferenciar o uso do ser e do estar, tão comum em português, pode ser confuso. Aprender a diferenciar el uso de ser y estar, tan común en portugués, puede ser confuso. Aprender a usar as preposições corretamente, com todas as suas nuances de significado, é um desafio constante. Aprender a usar las preposiciones correctamente, con todos sus matices de significado, es un desafío constante. Aprender a entender o humor e a ironia dos brasileiros exige sensibilidade cultural. Aprender a entender el humor y la ironía de los brasileños requiere sensibilidad cultural. A complexidade da sintaxe do português com suas inversões e ambiguidades pode ser um obstáculo para iniciantes. La complejidad de la sintaxis del portugués, con sus inversiones y ambigüedades, puede ser un obstáculo para principiantes. Se pudesse falar japonês fluentemente, entenderia as letras das minhas músicas favoritas sem precisar de tradução. Si pudiera hablar japonés con fluidez, entendería las letras de mis canciones favoritas sin necesidad de traducción.
Seria incrível dominar o mandarim, abriria tantas portas para a cultura e negócios. Sería increíble dominar el mandarín, abriría tantas puertas a la cultura y los negocios. Com certeza escolheria o italiano, a sonoridade da língua me encanta profundamente. Seguramente elegiría el italiano, la sonoridad del idioma me encanta profundamente. A fluência em alemão facilitaria muito minhas pesquisas acadêmicas, sem dúvida alguma. La fluidez en alemán facilitaría mucho mis investigaciones académicas, sin duda alguna. Que sonho conseguir conversar em russo como se fosse nativa. Qué sueño poder conversar en ruso como si fuera nativa. Dominar o árabe seria fascinante, a riqueza cultural é imensa. Dominar el árabe sería fascinante, la riqueza cultural es inmensa. A fluência em espanhol me permitiria viajar pela América Latina com muito mais facilidade e conexão. La fluidez en español me permitiría viajar por América Latina con mucha más facilidad y conexión. Se a oportunidade surgisse, aprenderia coreano para consumir conteúdo original sem legendas. Si la oportunidad surgiera, aprendería coreano para consumir contenido original sin subtítulos. A complexidade do francês sempre me atraiu, seria uma conquista incrível. La complejidad del francés siempre me ha atraído, sería un logro increíble. Com certeza o sueco, a cultura escandinava me fascina e a língua é tão melodiosa. Definitivamente el sueco, la cultura escandinava me fascina y el idioma es tan melodioso. A fluência em turco abriria um leque de possibilidades para conhecer a história e a culinária local. La fluidez en turco abriría un abanico de posibilidades para conocer la historia y la gastronomía local. Que maravilha seria entender o holandês, a cultura é tão rica e diferente. Qué maravilla sería entender el holandés, la cultura es tan rica y diferente. A fluência em polonês me permitiria ler obras literárias originais sem dificuldades. La fluidez en polaco me permitiría leer obras literarias originales sin dificultades. Dominar o vietnamita seria uma experiência enriquecedora, a cultura é tão vibrante. Dominar el vietnamita sería una experiencia enriquecedora, la cultura es tan vibrante. Que sonho conseguir conversar em grego antigo como um clássico. Qué sueño poder conversar en griego antiguo como un clásico. A fluência em hebraico me permitiria compreender textos religiosos e históricos com mais profundidade. La fluidez en hebreo me permitiría comprender textos religiosos e históricos con más profundidad. Com certeza o finlandês, a língua é tão diferente de tudo que já vi. Sin duda el finlandés, el idioma es tan diferente a todo lo que he visto. Se pudesse, aprenderia gaélico e irlandês para me conectar com minhas raízes ancestrais. Si pudiera, aprendería gaélico e irlandés para conectarme con mis raíces ancestrales. Com certeza, o Duolingo foi um ótimo ponto de partida para fixar o básico. Claro, Duolingo fue un excelente punto de partida para afianzar lo básico. Para aprimorar a compreensão auditiva, podcasts como Brazilian Podcast são excelentes. Para mejorar la comprensión auditiva, podcasts como Brazilian Podcast son excelentes. A leitura de livros infantis em português me ajudou a expandir o vocabulário de forma divertida. La lectura de libros infantiles en portugués me ayudó a expandir el vocabulario de forma divertida. Descobri um canal no YouTube chamado Português com Letícia, que explica a gramática de maneira clara. Descubrí un canal en YouTube llamado Portugués con Leticia,
que explica la gramática de manera clara. A plataforma Memrise tem flashcards muito úteis para memorizar palavras e frases novas. La plataforma Memrise tiene tarjetas de memoria muy útiles para memorizar palabras y frases nuevas. Para praticar a escrita, comecei um diário em português, mesmo que com erros no começo. Para practicar la escritura, empecé un diario en portugués, aunque con errores al principio. O aplicativo HelloTalk é perfeito para conversar com falantes nativos e trocar experiências. La aplicación HelloTalk es perfecta para conversar con hablantes nativos e intercambiar experiencias. A série 3% na Netflix me ajudou a me familiarizar com o sotaque brasileiro e gírias. La serie 3% en Netflix me ayudó a familiarizarme con el acento brasileño y la jerga. Livros do Machado de Assis são um desafio, mas recompensadores para quem quer aprofundar o conhecimento da língua. Los libros de Machado de Assis son un desafío, pero gratificantes para quien quiere profundizar el conocimiento del idioma. A prática constante com músicas brasileiras, prestando atenção na letra, faz toda a diferença. La práctica constante con canciones brasileñas, prestando atención a la letra, hace toda la diferencia. O site Forvo é incrível para aprender a pronúncia correta das palavras. El sitio web Forvo es increíble para aprender la pronunciación correcta de las palabras. Acompanhar notícias em português, mesmo que lentamente, expande o vocabulário e a compreensão. Seguir noticias en portugués, incluso lentamente, expande el vocabulario y la comprensión. O aplicativo Babel oferece cursos estruturados com foco na conversação. La aplicación Babel ofrece cursos estructurados con enfoque en la conversación. Para entender a cultura brasileira, documentários e filmes são ótimos recursos complementares. Para entender la cultura brasileña, documentales y películas son excelentes recursos complementarios. A leitura de blogs sobre temas do cotidiano ajuda a se manter atualizada com o idioma. La lectura de blogs sobre temas cotidianos ayuda a mantenerse actualizada con el idioma. O aplicativo Anki é excelente para criar flashcards personalizados e revisar o conteúdo. La aplicación Anki es excelente para crear tarjetas de memoria personalizadas y repasar el contenido. A plataforma Italki permite aulas particulares com professores nativos, o que é muito eficaz. La plataforma Italki permite clases particulares con profesores nativos, lo cual es muy eficaz. O livro Gramática Prática da Língua Portuguesa foi fundamental para entender as regras gramaticais. El libro, Gramática Práctica de la Lengua Portuguesa, fue fundamental para entender las reglas gramaticales. Nossa, uma vez tentei pedir um café com leite e acabei pedindo leite com café, a cara do barista. Ay, una vez intenté pedir un café con leche y terminé pidiendo leche con café, la cara del barista. Será que alguém já se confundiu todo tentando conjugar um verbo no passado e falou uma bobagem? ¿Alguna vez alguien se ha confundido por completo tratando de conjugar un verbo en pasado y dijo una tontería? Acredita que numa viagem para a Argentina, pensei que embarazada significava animada. Que vergonha! ¿Crees que en un viaje a Argentina, pensé que embarazada significaba animada? ¡Qué vergüenza! Quem nunca trocou os gêneros dos substantivos e causou uma confusão homérica? ¿Quién nunca ha intercambiado los géneros de los sustantivos y ha causado una confusión homérica? Já aconteceu de tentar falar desculpa em francês e saiu um palavrão sem querer? ¿Te ha pasado alguna vez que intentaste decir
disculpa, en francés y te salió una palabrota sin querer? Uma situação engraçada foi quando tentei descrever meu cachorro e usei a palavra errada. Parecia que eu estava falando de outra coisa. Una situación graciosa fue cuando intenté describir a mi perro y usé la palabra equivocada. Parecía que estaba hablando de otra cosa. A memória não falha quando lembro da vez que tentei falar obrigado em japonês e falei algo completamente diferente. La memoria no me falla cuando recuerdo la vez que intenté decir gracias en japonés y dije algo completamente diferente. Quem mais já se atrapalhou todo tentando entender um sotaque forte e respondeu algo sem nexo? ¿Quién más se ha aliado intentando entender un acento fuerte y ha respondido algo sin sentido? Aconteceu uma vez que tentei elogiar a comida de alguém e acabei criticando sem querer, que desastre. Una vez intenté halagar la comida de alguien y terminé criticándola sin querer, ¡qué desastre! Será que já se sentiram perdidos tentando usar expressões idiomáticas e falando algo totalmente fora de contexto? ¿Alguna vez se han sentido perdidos tratando de usar expresiones idiomáticas y diciendo algo totalmente fuera de contexto? Uma vez, ao tentar falar espanhol, usei uma gíria que só era usada em outro país. A pessoa ficou me olhando estranho. Una vez, al intentar hablar español, usé una jerga que solo se usaba en otro país, la persona me miró raro. Acredita que numa reunião de trabalho, tentei usar uma frase em inglês e saiu um monte de erros gramaticais? ¿Crees que en una reunión de trabajo intenté usar una frase en inglés y me salieron un montón de errores gramaticales? Quem nunca se esqueceu da palavra mais básica na hora de precisar e ficou mudo? ¿Quién nunca se ha olvidado la palabra más básica en el momento de necesitarla y se quedó mudo? Já aconteceu de tentar imitar o sotaque de um nativo e saiu uma caricatura? ¿Te ha pasado alguna vez que intentaste imitar el acento de un nativo y salió una caricatura? A memória me trai quando tento lembrar da vez que tentei falar alemão e a pessoa não entendeu nada. La memoria me falla cuando intento recordar la vez que intenté hablar alemán y la persona no entendió nada. Será que já se sentiram frustrados tentando entender uma piada em outro idioma? ¿Alguna vez se han sentido frustrados tratando de entender un chiste en otro idioma? Aconteceu uma vez que tentei fazer um pedido num restaurante e acabei pedindo algo completamente diferente do que eu queria. Una vez intenté hacer un pedido en un restaurante y terminé pidiendo algo completamente diferente a lo que quería. Acredita que numa aula de italiano, tentei usar um verbo reflexivo e a frase não fez sentido nenhum? ¿Crees que en una clase de italiano intenté usar un verbo reflexivo y la frase no tuvo ningún sentido? A música brasileira, com sua diversidade de ritmos e letras poéticas, me encanta profundamente. La música brasileña, con su diversidad de ritmos y letras poéticas, me encanta profundamente. A culinária regional do Brasil é uma explosão de sabores que adoro explorar. La cocina regional de Brasil es una explosión de sabores que me encanta explorar. O calor humano e a hospitalidade do povo brasileiro são contagiantes, sem dúvida. El calor humano y la hospitalidad del pueblo brasileño son contagiosos, sin duda. A paixão pelo futebol e a alegria que ele transmite é algo único no Brasil. La pasión por el fútbol y la alegría que transmite es algo único en Brasil. As festas populares como o Carnaval e as festas juninas revelam a criatividade do brasileiro. Las fiestas populares, como el Carnaval y las fiestas juninas, revelan la creatividad del brasileño. A riqueza da arte brasileira, desde a arquitetura colonial até as expressões contemporâneas, impressiona.
La riqueza del arte brasileño, desde la arquitectura colonial hasta las expresiones contemporáneas, impresiona. A literatura brasileira, com seus autores renomados e narrativas envolventes, me cativa. La literatura brasileña, con sus autores renombrados y narrativas envolventes, me cautiva. A dança brasileira, com sua sensualidade e energia vibrante, é fascinante. La danza brasileña, con su sensualidad y energía vibrante, es fascinante. O artesanato brasileiro, com suas cores e formas exuberantes, demonstra a habilidade manual do povo. La artesanía brasileña, con sus colores y formas exuberantes, demuestra la habilidad manual del pueblo. A religiosidade brasileira, com sua mistura de crenças e tradições, é interessante. La religiosidad brasileña, con su mezcla de creencias y tradiciones, es interesante. As paisagens naturais do Brasil, com suas florestas, praias e cachoeiras, são de tirar o fôlego. Los paisajes naturales de Brasil, con sus bosques, playas y cascadas, son impresionantes. A maneira como a família é valorizada na cultura brasileira me toca profundamente. La forma en que se valora a la familia en la cultura brasileña me conmueve profundamente. O senso de humor do brasileiro, sempre presente mesmo em momentos difíceis, é admirável. El sentido del humor del brasileño, siempre presente incluso en momentos difíciles, es admirable. A espontaneidade e a alegria de viver do povo brasileiro são contagiantes. La espontaneidad y la alegría de vivir del pueblo brasileño son contagiosas. As cores vibrantes presentes em todos os aspectos da cultura brasileira alegram o dia a dia. Los colores vibrantes presentes en todos los aspectos de la cultura brasileña alegran el día a día. A influência africana na música, dança e culinária brasileira é marcante e enriquecedora. La influencia africana en la música, la danza y la culinaria brasileña es marcada y enriquecedora. A capacidade de improviso e a criatividade do brasileiro em resolver problemas são inspiradoras. La capacidad de improvisación y la creatividad del brasileño para resolver problemas son inspiradoras. O jeito acolhedor com que os brasileiros recebem visitantes é algo inesquecível. La forma acogedora en que los brasileños reciben a los visitantes es algo inolvidable. Acredito que a imersão total acelera muito o processo de aprendizado, não acha? Creo que la inmersión total acelera mucho el proceso de aprendizaje, ¿no crees? Para mim, aulas formais oferecem uma base sólida e estruturada. Para mí, las clases formales ofrecen una base sólida y estructurada. Será que o estudo autodidata exige muita disciplina? ¿El autoestudio requiere mucha disciplina? Não sei se conseguiria manter a motivação apenas com livros e aplicativos. No sé si podría mantener la motivación solo con libros y aplicaciones. A experiência de viver em um país onde se fala o idioma é insubstituível, sem dúvida. La experiencia de vivir en un país donde se habla el idioma es insustituible, sin duda. Talvez uma combinação de métodos seja a melhor abordagem para todos. Tal vez una combinación de métodos sea el mejor enfoque para todos. É interessante observar como cada pessoa tem um jeito diferente de aprender, não é mesmo? Es interesante observar cómo cada persona tiene una manera diferente de aprender, ¿verdad? A formalidade das aulas pode ser um pouco intimidante para alguns. La formalidad de las clases puede ser un poco intimidante para algunos. O ritmo do estudo autodidata permite flexibilidade, o que é ótimo.
El ritmo del estudio autodidacta permite flexibilidad, lo cual es genial. A imersão força a pessoa a se comunicar desde o primeiro dia, o que é desafiador. La inmersión obliga a la persona a comunicarse desde el primer día, lo cual es desafiante. Não acha que aulas formais podem ser caras? ¿No crees que las clases formales pueden ser caras? O estudo por conta própria exige muita organização e foco. El estudio por cuenta propia exige mucha organización y concentración. Acredito que a prática constante é fundamental, independentemente do método escolhido. Creo que la práctica constante es fundamental, independientemente del método elegido. Será que a imersão total não pode ser um pouco assustadora no início? ¿No podría la inmersión total ser un poco aterradora al principio? Para algumas pessoas, a estrutura de uma aula é essencial para o progresso. Para algunas personas, la estructura de una clase es esencial para el progreso. Não sei se conseguiria aprender sem a orientação de um professor. No sé si podría aprender sin la orientación de un profesor. Acredito que o mais importante é encontrar um método que se adapte ao seu estilo de aprendizado. Creo que lo más importante es encontrar un método que se adapte a tu estilo de aprendizaje. Talvez a imersão seja mais eficaz para quem já tem alguma base no idioma. Tal vez la inmersión sea más eficaz para quienes ya tienen alguna base en el idioma. A sensação de progresso, mesmo que pequena, é o que me impulsiona quando as coisas ficam complicadas. La sensación de progreso, aunque sea pequeña, es lo que me impulsa cuando las cosas se complican. Pensar em todas as pessoas incríveis que poderei conhecer ao me comunicar bem me dá forças. Pensar en todas las personas increíbles que podré conocer al comunicarme bien me da fuerzas. A cultura vibrante do Brasil e a vontade de entender suas nuances são um grande incentivo. La vibrante cultura de Brasil y las ganas de entender sus matices son un gran incentivo. Descobrir novas perspectivas através da língua me mantém engajada, apesar dos desafios. Descubrir nuevas perspectivas a través del idioma me mantiene comprometida, a pesar de los desafíos. A possibilidade de consumir conteúdo autêntico sem barreiras linguísticas é muito motivadora. La posibilidad de consumir contenido auténtico sin barreras lingüísticas es muy motivadora. O desafio intelectual de dominar um novo idioma me fascina e não me deixa desistir. El desafío intelectual de dominar un nuevo idioma me fascina y no me deja rendirme. Acreditar que a comunicação é uma ponte para um mundo mais conectado me inspira muito. Creer que la comunicación es un puente hacia un mundo más conectado me inspira mucho. Visualizar a fluência e todas as oportunidades que ela trará é um combustível poderoso. Visualizar la fluidez y todas las oportunidades que traerá es un combustible poderoso. A paixão pela língua portuguesa em si, sua beleza e riqueza, me faz persistir. La pasión por la lengua portuguesa en sí, su belleza y riqueza, me hace persistir. O desejo de não depender de traduções para entender o que realmente se passa me move adiante. El deseo de no depender de traducciones para entender lo que realmente sucede me impulsa hacia adelante. A vontade de ler livros e assistir filmes em português sem legendas é um objetivo forte. El deseo de leer libros y ver películas en portugués sin subtítulos es un objetivo fuerte. Saber que cada palavra aprendida me aproxima mais da minha família brasileira é gratificante. Saber que cada palabra aprendida me acerca más a mi familia brasileña es gratificante.
A curiosidade de entender as piadas e referências culturais me mantém interessada. La curiosidad de entender los chistes y las referencias culturales me mantiene interesada. O orgulho de conseguir se expressar em outro idioma é uma recompensa enorme. El orgullo de lograr expresarse en otro idioma es una enorme recompensa. A ideia de poder ajudar outras pessoas a aprender português me motiva bastante. La idea de poder ayudar a otras personas a aprender portugués me motiva mucho. O prazer de decifrar conversas e entender o que as pessoas estão dizendo é viciante. El placer de descifrar conversaciones y entender lo que la gente está diciendo es adictivo. Acreditar no poder transformador da educação e do aprendizado de idiomas me impulsiona. Creer en el poder transformador de la educación y del aprendizaje de idiomas me impulsa. A vontade de expandir meus horizontes culturais e conhecer novas realidades é fundamental. El deseo de expandir mis horizontes culturales y conocer nuevas realidades es fundamental. Será que alguém aqui participa de algum grupo de conversação online? ¿Alguien aquí participa en algún grupo de conversación online? Acho fundamental tentar pensar diretamente em português, mesmo que erre bastante. Considero fundamental intentar pensar directamente en portugués, aunque me equivoque bastante. Como vocês superam a timidez na hora de falar com nativos? ¿Cómo superan la timidez al hablar con nativos? Existe alguma plataforma que conecta estudantes com falantes nativos para troca de idiomas? ¿Existe alguna plataforma que conecta a estudiantes con hablantes nativos para intercambio de idiomas? Não sei bem como iniciar uma conversa interessante em português com alguém que não conheço. No sé bien cómo iniciar una conversación interesante en portugués con alguien que no conozco. Que tipo de assunto costuma funcionar bem para praticar a conversação? ¿Qué tipo de tema suele funcionar bien para practicar la conversación? Alguém tem alguma dica para melhorar a pronúncia ao conversar com brasileiros? ¿Alguien tiene algún consejo para mejorar la pronunciación al conversar con brasileños? Será que vale a pena procurar um tutor online para ter aulas de conversação mais direcionadas? ¿Vale la pena buscar un tutor en línea para tener clases de conversación más dirigidas? Como vocês lidam com a frustração quando não conseguem se expressar como querem? ¿Cómo manejan la frustración cuando no pueden expresarse como quieren? Acho que o medo de cometer erros me impede de falar mais. Creo que el miedo a cometer errores me impide hablar más. Será que existem aplicativos bons para simular conversas com nativos? ¿Hay alguna aplicación buena para simular conversaciones con nativos? Que tipo de recurso vocês usam para aprender gírias e expressões informais? ¿Qué tipo de recursos utilizan para aprender jerga y expresiones informales? Será que vale a pena viajar para o Brasil para praticar o idioma? ¿Vale la pena viajar a Brasil para practicar el idioma? Como vocês fazem para entender diferentes sotaques brasileiros? ¿Cómo entienden los diferentes acentos brasileños? Será que alguém aqui já tentou fazer intercâmbio de idiomas? ¿Alguien aquí ha intentado alguna vez hacer un intercambio de idiomas? Acho importante não ter medo de pedir para as pessoas corrigirem seus erros. Creo que es importante no tener miedo de pedir a la gente que corrija tus errores. Será que existem eventos culturais brasileiros na sua cidade onde se possa praticar o idioma?
¿Hay eventos culturales brasileños en tu ciudad donde se pueda practicar el idioma? Como vocês conseguem manter a motivação para continuar praticando a conversação? ¿Cómo logran mantenerse motivadas para seguir practicando la conversación? Muitas pessoas acham que fluência significa não ter mais sotaque, o que é bem distante da realidade. Muchas personas piensan que fluidez significa no tener más acento, lo cual está muy lejos de la realidad. Acredita-se frequentemente que aprender uma língua é só memorizar regras gramaticais, ignorando a importância da imersão cultural. Se cree frecuentemente que aprender un idioma es solo memorizar reglas gramaticales, ignorando la importancia de la inmersión cultural. É comum ver gente pensando que existe um método mágico para aprender português, quando a consistência é fundamental. Es común ver gente pensando que existe un método mágico para aprender portugués, cuando la consistencia es fundamental. Uma ideia errônea bastante difundida é que se precisa ser jovem para aprender um novo idioma com facilidade. Una idea errónea bastante difundida es que se necesita ser joven para aprender un nuevo idioma con facilidad. Muitos estudantes imaginam que dominar o vocabulário é suficiente, esquecendo-se da pronúncia e da entonação. Muchos estudiantes imaginan que dominar el vocabulario es suficiente, olvidándose de la pronunciación y la entonación. Achar que a gramática deve ser aprendida em ordem cronológica é um erro, pois o uso prático ajuda muito mais. Pensar que la gramática debe aprenderse en orden cronológico es un error, ya que el uso práctico ayuda mucho más. É surpreendente como alguns pensam que aprender português é fácil porque já falam espanhol, mas são línguas diferentes. Es sorprendente como algunos piensan que aprender portugués es fácil porque ya hablan español, pero son idiomas diferentes. Muitos acreditam que a perfeição é necessária desde o início, o que gera muita frustração e desmotivação. Muchos creen que la perfección es necesaria desde el principio, lo cual genera mucha frustración y desmotivación. A ideia de que se precisa ter um talento especial para aprender idiomas é totalmente falsa. Qualquer pessoa consegue com dedicação. La idea de que se necesita tener un talento especial para aprender idiomas es totalmente falsa. Cualquier persona puede lograrlo con dedicación. É comum ver pessoas esperando o momento certo para começar a estudar, quando a melhor hora é agora. Es común ver personas esperando el momento correcto para empezar a estudiar, cuando la mejor hora es ahora. Acredita-se que aprender uma língua estrangeira é só para quem vai viajar, ignorando os benefícios cognitivos e culturais. Se cree que aprender un idioma extranjero es solo para quienes van a viajar, ignorando los beneficios cognitivos y culturales. Muitos estudantes pensam que a pronúncia correta é inatingível, mas com prática e feedback, ela melhora muito. Muchos estudiantes piensan que la pronunciación correcta es inalcanzable, pero con práctica y retroalimentación, mejora mucho. Achar que se precisa ter um professor nativo para aprender bem é um equívoco. Existem ótimos recursos e professores qualificados. Pensar que se necesita tener un profesor nativo para aprender bien es un error. Existen excelentes recursos y profesores calificados. É comum ver gente pensando que aprender português é só para entender músicas e novelas, quando há um mundo de possibilidades. Es común ver gente pensando que aprender portugués es solo para entender canciones y telenovelas, cuando hay un mundo de posibilidades. Acredita-se que a imersão total é a única forma eficaz, mas o estudo estruturado também tem seu valor. Se cree que la inmersión total es la única forma eficaz, pero el estudio estructurado también tiene su valor. Muitos estudantes imaginam que aprender português é só para ler livros, esquecendo-se da conversação e da escrita.
Muchos estudiantes imaginan que aprender portugués es solo para leer libros, olvidándose de la conversación y la escritura. É surpreendente como alguns pensam que aprender português é rápido, quando exige tempo e esforço contínuos. Es sorprendente como algunos piensan que aprender portugués es rápido, cuando requiere tiempo y esfuerzo continuos. Acredito que entender a estrutura da língua te dá uma base sólida, mas a prática constante é o que realmente transforma. Creo que entender la estructura del idioma te da una base sólida, pero la práctica constante es lo que realmente transforma. Não se pode construir um diálogo complexo sem conhecer as regras básicas, certo? No se puede construir un diálogo complejo sin conocer las reglas básicas, ¿verdad? Para mim, a fluência conversacional abre portas, mas sem gramática pode soar um pouco rudimentar. Para mí, la fluidez conversacional abre puertas, pero sin gramática puede sonar un poco rudimentario. É fascinante como a gramática revela as nuances de uma língua, não acha? Es fascinante cómo la gramática revela los matices de un idioma, ¿no crees? A comunicação eficaz depende tanto da precisão gramatical quanto da capacidade de se expressar livremente. La comunicación eficaz depende tanto de la precisión gramatical como de la capacidad de expresarse libremente. Será que a obsessão por regras gramaticais não acaba travando a espontaneidade? ¿No acabará la obsesión por las reglas gramaticales bloqueando la espontaneidad? A fluência te permite se virar em diversas situações, mas a gramática garante que você seja compreendido com clareza. La fluidez te permite desenvolverte en diversas situaciones, pero la gramática garantiza que seas comprendido con claridad. A beleza de um idioma reside na sua estrutura, e a gramática é a chave para desvendá-la. La belleza de un idioma reside en su estructura, y la gramática es la clave para desvelarla. Acho que o ideal seria um equilíbrio entre teoria e prática, concordas? Creo que lo ideal sería un equilibrio entre teoría y práctica. ¿Estás de acuerdo? Dominar a gramática te dá confiança para se expressar em qualquer contexto. Dominar la gramática te da confianza para expresarte en cualquier contexto. A fluência sem base gramatical pode levar a mal-entendidos frequentes, não é verdade? La fluidez sin base gramatical puede llevar a malentendidos frecuentes, ¿verdad? A estrutura da língua influencia diretamente na forma como pensamos e nos comunicamos. La estructura del idioma influye directamente en la forma en que pensamos y nos comunicamos. É impressionante como a gramática pode transformar frases simples em declarações complexas. Es impresionante cómo la gramática puede transformar frases simples en declaraciones complejas. A fluência é essencial para o dia a dia, mas a gramática te permite ir além. La fluidez es esencial para el día a día, pero la gramática te permite ir más allá. Acredito que a gramática é como o esqueleto de uma língua, sem ela tudo desmorona. Creo que la gramática es como el esqueleto de una lengua, sin ella todo se derrumba. Para se aprofundar em um idioma, o conhecimento gramatical é indispensável. Para profundizar en un idioma, el conocimiento gramatical es indispensable. A fluência te leva a interagir, mas a gramática te permite construir argumentos sólidos. La fluidez te lleva a interactuar, pero la gramática te permite construir argumentos sólidos. É fundamental entender como as frases são construídas para evitar erros de interpretação. Es fundamental entender cómo se construyen las frases para evitar errores de interpretación. A maior preocupação ao tentar me expressar em inglês é travar no meio da frase, sabe?
La mayor preocupación al intentar expresarme en inglés es quedarme bloqueada a mitad de la frase, ¿sabes? Ser completamente incompreendida por causa de erro bobo me apavora pouco. Ser completamente incomprendida por causa de un error tonto me aterra un poco. Fico receosa de que as pessoas percebam o sotaque e me julguem. Me da miedo que la gente se dé cuenta de mi acento y me juzgue. A ideia de não conseguir encontrar as palavras certas para transmitir o que penso me deixa ansiosa. La idea de no poder encontrar las palabras correctas para transmitir lo que pienso me pone ansiosa. O medo constante é parecer infantil ou desinformada ao falar espanhol. Un miedo constante es parecer infantil o desinformada al hablar español. A possibilidade de cometer erros gramaticais graves e soar ridícula me incomoda bastante. La posibilidad de cometer errores gramaticales graves y sonar ridícula me incomoda bastante. Às vezes, a insegurança de não ser levada a sério me impede de arriscar em francês. A veces, la inseguridad de no ser tomada en serio me impide arriesgarme en francés. O que mais aflige é não conseguir acompanhar uma conversa rápida em alemão. Lo que más preocupa es no poder seguir una conversación rápida en alemán. Acredite, a simples menção de ter que improvisar um discurso em italiano já me dá calafrios. Créeme, la simple mención de tener que improvisar un discurso en italiano ya me da escalofríos. A maior barreira, sem dúvida, é a timidez na hora de praticar o japonês. La mayor barrera, sin duda, es la timidez a la hora de practicar el japonés. Confesso que me sinto vulnerável quando preciso explicar algo complexo em coreano. Confieso que me siento vulnerable cuando necesito explicar algo complejo en coreano. A perspectiva de gaguejar e perder a fluidez ao falar mandarim me deixa apreensiva. La perspectiva de tartamudear y perder la fluidez al hablar mandarín me pone ansiosa. O receio de que as pessoas corrijam cada erro meu me desmotiva pouco. El temor de que la gente corrija cada error mío me desmotiva un poco. A maior dificuldade é a falta de vocabulário para expressar nuances em russo. La mayor dificultad es la falta de vocabulario para expresar matices en ruso. Ser corrigida constantemente me faz perder a confiança ao falar holandês. Ser corregida constantemente me hace perder la confianza al hablar neerlandés. A ideia de não conseguir entender as respostas me frustra quando tento falar sueco. La idea de no poder entender las respuestas me frustra cuando intento hablar sueco. Um medo bobo, talvez, mas fico preocupada em esquecer palavras básicas ao falar português para estrangeiros. Un miedo tonto, quizás, pero me preocupa olvidar palabras básicas al hablar portugués para extranjeros. A maior angústia é não conseguir transmitir a emoção certa ao falar espanhol. La mayor angustia es no poder transmitir la emoción correcta al hablar español. Já me peguei pensando em como a imersão total aceleraria meu português. Me he encontrado pensando en cómo la inmersión total aceleraría mi portugués. A experiência de ouvir o idioma no dia a dia realmente moldou minha pronúncia. La experiencia de escuchar el idioma en el día a día realmente moldeó mi pronunciación. Será que uma viagem ao Brasil seria um impulso que preciso para a fluência? ¿Será que un viaje a Brasil sería el impulso que necesito para la fluidez? A cultura local vivenciada de perto abriu portas para nuances da língua que livros não mostram. La cultura local, experimentada de cerca, abrió puertas a matices del idioma que los libros no muestran.
Acredito que a prática constante em situações reais é insubstituível para qualquer aprendizado. Creo que la práctica constante en situaciones reales es insustituible para cualquier aprendizaje. A espontaneidade das conversas de rua me forçou a pensar mais rápido em português. La espontaneidad de las conversaciones callejeras me obligó a pensar más rápido en portugués. Observar as expressões faciais e a linguagem corporal dos nativos foi fundamental para entender o contexto. Observar las expresiones faciales y el lenguaje corporal de los nativos fue fundamental para entender el contexto. A culinária brasileira, com seus sabores e aromas, despertou meu interesse por novas palavras. La cocina brasileña, con sus sabores y aromas, despertó mi interés por nuevas palabras. A música popular brasileira me ajudou a memorizar vocabulário e expressões idiomáticas. La música popular brasileña me ayudó a memorizar vocabulario y expresiones idiomáticas. Uma vez, tentando pedir um café em São Paulo, percebi o quão importante é a entonação correta. Una vez, tratando de pedir un café en Sao Paulo, me di cuenta de lo importante que es la entonación correcta. A hospitalidade do povo brasileiro me incentivou a continuar estudando e praticando o idioma. La hospitalidad del pueblo brasileño me animó a continuar estudiando y practicando el idioma. A arquitetura colonial das cidades históricas me inspirou a aprender mais sobre a história do Brasil. La arquitectura colonial de las ciudades históricas me inspiró a aprender más sobre la historia de Brasil. A beleza natural do país, com suas praias e florestas, me motivou a explorar a língua em diferentes contextos. La belleza natural del país, con sus playas y bosques, me motivó a explorar el idioma en diferentes contextos. A diversidade cultural do Brasil, com suas festas e tradições, me ensinou muito sobre a riqueza da língua. La diversidad cultural de Brasil, con sus fiestas y tradiciones, me enseñó mucho sobre la riqueza del idioma. A vontade de entender as letras das músicas brasileiras me levou a estudar gramática e vocabulário. El deseo de entender las letras de las canciones brasileñas me llevó a estudiar gramática y vocabulario. A necessidade de interagir com os locais em situações cotidianas me forçou a sair da zona de conforto. La necesidad de interactuar con los locales en situaciones cotidianas me obligó a salir de mi zona de confort. A curiosidade sobre as gírias e expressões regionais me incentivou a explorar diferentes dialetos. La curiosidad sobre las jergas y expresiones regionales me incentivó a explorar diferentes dialectos. A vontade de compreender as piadas e o humor brasileiro me motivou a estudar a cultura local. El deseo de comprender los chistes y el humor brasileño me motivó a estudiar la cultura local. A expressão matar 2 coelhos com uma cajadada só é incrivelmente prática para descrever eficiência. La expresión matar 2 conejos con un golpe es increíblemente práctica para describir eficiencia. Não sei vocês, mas em cima da hora, resume bem a minha vida de estudante de idiomas. No sé ustedes, pero, a última hora, resume bien mi vida de estudiante de idiomas. Considero tirar o corpo fora, uma forma bem colorida de evitar situações complicadas. Considero esquivar una forma muy colorida de evitar situaciones complicadas. Acho fascinante como bater um papo é tão informal e acolhedor. Me parece fascinante como bate un papo es tan informal y acogedor. É impressionante a riqueza de estar com a corda no pescoço para descrever pressão. Es impresionante la riqueza de estar con la soga al cuello para describir presión.
A maneira como fazer corpo mole expressa preguiça é muito divertida. La forma en que hacer el vago expresa pereza es muy divertida. Realmente gosto de usar dar um jeito quando preciso resolver algo rapidamente. Realmente me gusta usar dar un jeito cuando necesito resolver algo rápidamente. A expressão quebrar o galho é perfeita para oferecer ajuda de última hora. La expresión echar una mano es perfecta para ofrecer ayuda de última hora. Observo que botar a mão no fogo demonstra grande confiança em alguém. Observo que poner la mano en el fuego demuestra gran confianza en alguien. Acredito que cair a ficha é essencial para entender algo de repente. Creo que darse cuenta es esencial para entender algo de repente. É curioso como ficar de cabelo em pé descreve surpresa ou susto. Es curioso cómo ponerse los pelos de punta describe sorpresa o susto. Percebo que ter a língua presa é uma ótima maneira de explicar timidez. Me doy cuenta de que tener la lengua atada es una excelente manera de explicar la timidez. A expressão estar com as barbas por fazer indica falta de preparo ou cuidado. La expresión estar con las barbas por hacer indica falta de preparación o cuidado. Considero deixar a peteca cair uma forma elegante de desistir de algo. Considero dejar caer la peteca una forma elegante de desistir de algo. Acho interessante como puxar o saco descreve bajulação. Me parece interesante cómo puxar o saco describe la adulación. Realmente gosto de usar enrolar para lá de longe quando algo é complicado. Realmente me gusta usar enrolar para la de longe cuando algo es complicado. Observo que tomar um susto é uma reação bem comum a algo inesperado. Observo que llevarse un susto es una reacción muy común a algo inesperado. Acredito que estar na boca do lobo descreve uma situação perigosa. Creo que estar en la boca del lobo describe una situación peligrosa. Às vezes, a quantidade de palavras novas parece uma montanha intransponível, não é mesmo? A veces, la cantidad de palabras nuevas parece una montaña insuperable, ¿verdad? Será que existe um jeito de organizar o estudo para não se perder no meio do caminho? ¿Existe alguna manera de organizar el estudio para no perderse en el camino? Acredito que focar em vocabulário útil para o dia a dia ajuda bastante, e você? Creo que concentrarse en vocabulario útil para el día a día ayuda mucho. ¿Y tú? Não se desespera. Pequenos avanços diários constroem um grande progresso, sabe? No te desesperes. Pequeños avances diarios construyen un gran progreso, ¿sabes? Uma técnica que funciona bem é usar flashcards com repetição espaçada. Una técnica que funciona bien es usar tarjetas didácticas con repetición espaciada. Que tal criar frases usando as palavras novas para fixá-las melhor na memória? ¿Qué tal crear frases usando las palabras nuevas para fijarlas mejor en la memoria? Acho importante não ter medo de errar, os erros fazem parte do aprendizado. Creo que es importante no tener miedo de equivocarse, los errores son parte del aprendizaje. É fundamental revisar o vocabulário antigo para não esquecer o que já foi aprendido. Es fundamental revisar el vocabulario antiguo para no olvidar lo que ya se ha aprendido. Uma boa dica é associar as palavras novas a imagens ou situações do cotidiano.
Un buen consejo es asociar las palabras nuevas a imágenes o situaciones cotidianas. Será que aprender por contexto em vez de listas isoladas seria mais eficiente? ¿Será que aprender por contexto, en lugar de listas aisladas, sería más eficiente? Não se cobre tanto. O aprendizado de uma língua leva tempo e dedicação. No te exijas tanto. Aprender un idioma lleva tiempo y dedicación. Que tal usar aplicativos ou sites que gamificam o aprendizado de vocabulário? ¿Qué tal usar aplicaciones o sitios web que gamifican el aprendizaje de vocabulario? Acredito que encontrar um parceiro de estudos pode tornar o processo mais divertido e motivador. Creo que encontrar un compañero de estudios puede hacer el proceso más divertido y motivador. Será que definir metas realistas ajuda a evitar a sensação de sobrecarga? ¿Ayuda a establecer metas realistas a evitar la sensación de agobio? Uma técnica interessante é usar o vocabulário novo em conversas, mesmo que sejam simples. Una técnica interesante es usar el vocabulario nuevo en conversaciones, incluso si son simples. Que tal assistir filmes e séries com legendas para aprender vocabulário de forma natural? ¿Qué tal ver películas y series con subtítulos para aprender vocabulario de forma natural? Acho que o mais importante é encontrar um método que funcione para você sem se comparar com os outros. Creo que lo más importante es encontrar un método que funcione para ti, sin compararte con los demás. Será que manter um diário de estudos pode ajudar a acompanhar o progresso e identificar áreas que precisam de mais atenção? ¿Será que llevar un diario de estudios puede ayudar a hacer seguimiento del progreso e identificar áreas que necesitan más atención? Almejo conseguir ler artigos científicos em inglês sem precisar de dicionário até o fim do ano. Aspiro poder leer artículos científicos en inglés sin necesidad de diccionario para fin de año. Será um grande avanço se em breve puder assistir filmes franceses sem legendas. Será un gran avance si, pronto, puedo ver películas francesas sin subtítulos. A meta é dominar o básico do espanhol para uma viagem à Argentina no próximo semestre. La meta es dominar lo básico del español para un viaje a Argentina el próximo semestre. Espero conseguir participar de conversas em alemão, mesmo que simples, até o final do próximo ano. Espero poder participar en conversaciones en alemán, aunque sean simples, para finales del próximo año. Um objetivo ambicioso é conseguir escrever e-mails profissionais em italiano sem erros gramaticais. Un objetivo ambicioso es lograr escribir correos electrónicos profesionales en italiano sin errores gramaticales. Pretendo me aprofundar na cultura japonesa através do aprendizado da língua com foco em literatura. Pretendo profundizar en la cultura japonesa a través del aprendizaje del idioma, con enfoque en literatura. Desejo muito conseguir entender podcasts em russo sem precisar pausar a cada frase. Deseo mucho poder entender podcast en ruso sin necesidad de pausar cada frase. A ideia é alcançar um nível intermediário em mandarim para poder me comunicar em viagens de negócios. La idea es alcanzar un nivel intermedio en mandarín para poder comunicarme en viajes de negocios. Seria fantástico conseguir traduzir textos simples do coreano para o português sem ajuda. Sería fantástico poder traducir textos simples del coreano al portugués sin ayuda. A prioridade é melhorar a pronúncia em inglês para me sentir mais confiante em apresentações. La prioridad es mejorar la pronunciación en inglés para sentirme más confiante en presentaciones.
Um desafio interessante é conseguir acompanhar séries espanholas sem legendas e entender as gírias. Un desafío interesante es lograr seguir series españolas sin subtítulos y entender las jergas. A esperança é conseguir ler livros em francês no idioma original até o final do próximo ano. La esperanza es lograr leer libros en francés en el idioma original para finales del próximo año. O foco principal é desenvolver a fluência em italiano para poder conversar com familiares na Itália. El enfoque principal es desarrollar la fluidez en italiano para poder conversar con familiares en Italia. A ambição é conseguir realizar uma entrevista de trabalho em inglês sem dificuldades. La ambición es lograr realizar una entrevista de trabajo en inglés sin dificultades. Deseja-se aprimorar o vocabulário em espanhol para poder ler notícias e artigos online. Se desea mejorar el vocabulario en español para poder leer noticias y artículos online. A expectativa é conseguir escrever um conto curto em francês até o final do próximo ano. La expectativa es poder escribir un cuento corto en francés para finales del próximo año. Um sonho seria conseguir entender e cantar músicas em italiano sem precisar de tradução. Un sueño sería poder entender y cantar canciones en italiano sin necesidad de traducción. A intenção é conseguir manter uma conversa básica em alemão sobre temas do cotidiano. La intención es lograr mantener una conversación básica en alemán sobre temas cotidianos. Será que a imersão através de músicas realmente acelera o aprendizado? ¿Realmente la inmersión a través de canciones acelera el aprendizaje? Não acha que as letras das canções podem ser um pouco complexas para iniciantes? ¿No crees que las letras de las canciones pueden ser un poco complejas para principiantes? Acredita que filmes legendados são uma boa forma de expandir o vocabulário? ¿Crees que las películas subtituladas son una buena forma de ampliar el vocabulario? Quão importante é a repetição ao aprender com músicas em outro idioma? ¿Qué tan importante es la repetición al aprender con canciones en otro idioma? Em sua opinião, qual gênero musical seria mais adequado para quem está começando a estudar português? En tu opinión, ¿qué género musical sería más adecuado para alguien que está empezando a estudiar portugués? Não se esqueça que entender o contexto cultural das músicas enriquece muito a experiência, não é? No olvides que entender el contexto cultural de las canciones enriquece mucho la experiencia, ¿verdad? Filmes com diálogos rápidos podem ser desafiadores, mas também muito eficazes, concorda? Las películas con diálogos rápidos pueden ser desafiantes, pero también muy eficaces, ¿estás de acuerdo? A exposição constante a diferentes sotaques em filmes ajuda na compreensão auditiva? ¿La exposición constante a diferentes acentos en películas ayuda en la comprensión auditiva? Será que o uso de músicas e filmes pode complementar outras formas de estudo, como gramática? ¿Crees que el uso de música y películas puede complementar otras formas de estudio, como la gramática? Não é verdade que a pronúncia correta pode ser aprendida imitando cantores e atores? ¿No es cierto que la pronunciación correcta se puede aprender imitando a cantantes y actores? Acredita que a escolha do material audiovisual deve ser baseada nos seus interesses pessoais? ¿Crees que la elección del material audiovisual debe basarse en tus intereses personales? Quão útil é procurar a tradução das letras e diálogos para entender melhor o conteúdo? ¿Qué tan útil es buscar la traducción de las letras y diálogos para entender mejor el contenido? Não acha que a falta de legendas pode forçar o ouvinte a prestar mais atenção?
¿No crees que la falta de subtítulos podría obligar al oyente a prestar más atención? Será que a música ajuda a memorizar estruturas gramaticais de forma inconsciente? ¿Ayuda la música a memorizar estructuras gramaticales de forma inconsciente? Não se esqueça que o ritmo e a melodia das músicas tornam o aprendizado mais divertido, não é? No olvides que el ritmo y la melodía de las canciones hacen que el aprendizaje sea más divertido, ¿verdad? Acredita que filmes com temas culturais específicos podem ajudar a entender melhor o Brasil? ¿Crees que las películas con temas culturales específicos pueden ayudar a entender mejor Brasil? Quão importante é assistir aos filmes e ouvir as músicas várias vezes para fixar o conteúdo? ¿Qué tan importante es ver las películas y escuchar las canciones varias veces para fijar el contenido? Não acha que a música pode ser uma ótima ferramenta para aprender gírias e expressões idiomáticas? ¿No crees que la música puede ser una herramienta excelente para aprender jerga y expresiones idiomáticas? A sensação de finalmente entender uma piada em outro idioma é indescritível, não? La sensación de entender finalmente un chiste en otro idioma es indescriptible, ¿verdad? Descobrir novas culturas através da língua original abre portas incríveis. Descubrir nuevas culturas a través del idioma original abre puertas increíbles. Conseguir se comunicar diretamente com pessoas de diferentes origens é algo muito gratificante. Lograr comunicarse directamente con personas de diferentes orígenes es algo muy gratificante. A capacidade de ler livros e poemas em sua versão original proporciona uma experiência única. La capacidad de leer libros y poemas en su versión original proporciona una experiencia única. É maravilhoso ver como a mente se expande ao aprender novas estruturas gramaticais e vocabulário. Es maravilloso ver cómo la mente se expande al aprender nuevas estructuras gramaticales y vocabulario. A superação dos desafios linguísticos traz uma enorme satisfação pessoal. La superación de los desafíos lingüísticos trae una enorme satisfacción personal. O aprendizado de um novo idioma permite compreender diferentes perspectivas do mundo. El aprendizaje de un nuevo idioma permite comprender diferentes perspectivas del mundo. A possibilidade de viajar e se conectar com a cultura local de forma mais profunda é fantástica. La posibilidad de viajar y conectar con la cultura local de forma más profunda es fantástica. Não há nada como a sensação de se sentir à vontade para expressar seus pensamentos em outro idioma. No hay nada como la sensación de sentirse cómoda para expresar tus pensamientos en otro idioma. A riqueza cultural que acompanha cada língua é um presente constante. La riqueza cultural que acompaña cada lengua es un regalo constante. É inspirador perceber como a linguagem molda a forma como pensamos e sentimos. Es inspirador darse cuenta de cómo el lenguaje moldea la forma en que pensamos y sentimos. A abertura para novas amizades e relacionamentos que um novo idioma proporciona é inestimável. La apertura a nuevas amistades y relaciones que proporciona un nuevo idioma es inestimable. A sensação de liberdade ao poder consumir conteúdo autêntico em outro idioma é libertadora. La sensación de libertad al poder consumir contenido auténtico en otro idioma es liberadora. O desenvolvimento da empatia e compreensão intercultural que o aprendizado de idiomas promove é fundamental. El desarrollo de la empatía y comprensión intercultural que el aprendizaje de idiomas promueve es fundamental. A oportunidade de acessar informações e conhecimentos que não estão disponíveis em sua língua materna é enriquecedora.
La oportunidad de acceder a información y conocimientos que no están disponibles en tu lengua materna es enriquecedora. A melhora da capacidade cognitiva e memória que o aprendizado de idiomas proporciona é notável. La mejora de la capacidad cognitiva y memoria que proporciona el aprendizaje de idiomas es notable. É fascinante descobrir a história e as nuances culturais por trás de cada palavra e expressão. Es fascinante descubrir la historia y los matices culturales detrás de cada palabra y expresión. A sensação de orgulho ao alcançar fluência em um novo idioma é incomparável. La sensación de orgullo al alcanzar fluidez en un nuevo idioma es incomparable. Seria incrível se o aplicativo tivesse exercícios de pronúncia com feedback imediato, não acham? Sería increíble si la aplicación tuviera ejercicios de pronunciación con retroalimentación inmediata, ¿no creen? Uma função que adaptasse o conteúdo ao meu ritmo de aprendizado seria fundamental. Una función que adaptara el contenido a mi ritmo de aprendizaje sería fundamental. Que tal um sistema de recompensas para manter a motivação em alta? ¿Qué tal un sistema de recompensas para mantener la motivación en alto? Acredito que integrar vídeos curtos com falantes nativos seria muito eficaz. Creo que integrar videos cortos con hablantes nativos sería muy eficaz. O espaço para praticar conversação com outros estudantes, talvez em grupos pequenos? ¿Un espacio para practicar conversación con otros estudiantes, tal vez en grupos pequeños? Não seria ótimo ter lições baseadas em situações reais do dia a dia? ¿No sería genial tener lecciones basadas en situaciones reales de la vida diaria? Um dicionário contextualizado que mostrasse como as palavras são usadas em diferentes frases. Un diccionario contextualizado, que mostrara cómo las palabras se usan en diferentes frases. Seria interessante se o app oferecesse desafios semanais para testar o conhecimento adquirido. Sería interesante si la app ofreciera desafíos semanales para probar el conocimiento adquirido. Uma ferramenta que permitisse criar flashcards personalizados seria muito útil. Una herramienta que permitiera crear tarjetas didácticas personalizadas sería muy útil. Que bom se o aplicativo tivesse um rastreador de progresso detalhado, mostrando minhas áreas fortes e fracas. Qué bueno si la aplicación tuviera un rastreador de progreso detallado, mostrando mis áreas fuertes y débiles. Um sistema que me lembrasse de estudar diariamente seria essencial para criar um hábito. Un sistema que me recordara estudiar diariamente sería esencial para crear un hábito. A possibilidade de baixar lições para usar offline seria uma grande vantagem, principalmente em viagens. La posibilidad de descargar lecciones para usar sin conexión sería una gran ventaja, especialmente en viajes. Não acham que um recurso de tradução instantânea dentro do app seria muito prático? ¿No creen que una función de traducción instantánea dentro de la aplicación sería muy práctica? Seria legal se o aplicativo tivesse jogos educativos para tornar o aprendizado mais divertido. Sería bueno si la aplicación tuviera juegos educativos para hacer el aprendizaje más divertido. Uma sessão com dicas culturais sobre os países onde a língua é falada seria enriquecedora. Una sección con consejos culturales sobre los países donde se habla el idioma sería enriquecedora. Que tal um fórum de discussão para tirar dúvidas e trocar experiências com outros estudantes? ¿Qué tal un foro de discusión para resolver dudas e intercambiar experiencias con otros estudiantes? Acredito que integrar músicas e podcasts na língua original seria uma forma divertida de aprender.
Creo que integrar músicas y podcast en el idioma original sería una forma divertida de aprender. Seria fantástico se o aplicativo tivesse um tutor virtual para me ajudar com a gramática. Sería fantástico si la aplicación tuviera un tutor virtual para ayudarme con la gramática.